Eu sou Patrícia, sou formada em psicologia desde 2013, me formei em Londrina, no interior do Paraná. Olá, eu sou a Renata Madeira, eu sou psicóloga. Eu trabalho com orientação de jovens para o mercado de trabalho e eu trabalho também como psicóloga clínica, fazendo atendimento, né, no consultório. Eu atendo jovens e adultos. E eu vim contar um pouquinho como é que foi o meu início na ACP. Bom, eu acho que o trabalho do psicoterapeuta clínico dentro da abordagem centrada na pessoa, assim como, assim como outros profissionais que estão iniciando, no começo a gente tem uma insegurança, a gente é inexperiente, dependendo da idade também do profissional, as pessoas vão questionar quantos anos você tem, quanto tempo você tem de formado, várias questões assim podem aparecer. Isso pode gerar um certo desconforto, mas isso não significa que não vai dar certo, que não vai funcionar. Bom, me chamo Alexandre Thaís de Oliveira, sou psicólogo clínico na cidade de Belém do Pará e atuo pela abordagem centrada na pessoa. Bom, os desafios que aparecem, né, ao terapeuta iniciante nessa abordagem, acredito que primeiro eu acho que é algo que é muito comum, assim, em qualquer profissão, inclusive na profissão de psicólogo não é diferente, que é uma certa insegurança, né, uma certa ansiedade, né, com o novo, com esse universo profissional que, diante das instituições, diante de terceiros, de outras pessoas, é, te cobram mesmo. Te cobram uma imagem, te cobram resultados, e esperam de ti determinadas respostas, né, performances sociais. Eu só fui ter contato com a abordagem centrada na pessoa assim, de maneira aprofundada em 2017. Então, essa é uma das principais dificuldades que eu estava aqui pensando que eu tenho com relação a estudar a abordagem centrada na pessoa ou mesmo vivenciar encontros com pessoas da abordagem. Eu moro em Cornélio Procópio, que fica no interior do Paraná também, mas fica assim a 60 quilômetros mais ou menos de Londrina, que foi onde eu me formei. E aí, pensando num psicoterapeuta clínico que trabalhe dentro da abordagem centrada na pessoa, tem outras especificidades também. Então, por exemplo, quando a gente pensa na abordagem e para estudar, são três princípios que são atitudes do terapeuta que vão ser utilizadas dentro do contexto clínico. E algumas visões de homem, algumas visões de mundo, mas o básico mesmo são os três princípios, e que é a empatia, a congruência e a aceitação positiva e incondicional. Quando você lê eles, ou quando você frequenta uma aula, uma palestra, alguém te explica, e aí você pensa, nossa, tá tudo ótimo, eu entendi. Será que realmente você vai conseguir aplicar aquilo? Eu acho que é importante, dentro da abordagem, a gente não esquecer de estudar sempre. E que esses princípios, eles não são técnicas, eles não são princípios teóricos que você vai aplicar ali enquanto você está dentro do consultório. Não, eles são atitudes. Então, são questões que o psicoterapeuta tem que trabalhar nele para que ele consiga estar congruente, ser empático, aceitar incondicionalmente, que isso seja algo dele e não algo que ele abriu a porta da clínica e aí ele faz aquilo ali por aqueles 50 minutos e aí ele fechou a porta e ele esquece. E o que eu quero falar é que os desafios para um profissional iniciante, eu vou ter como base muito o que eu vivi, o que eu experienciei, o que estou experienciando na verdade, é conseguir deixar de lado tudo aquilo que a psicologia me ensinou na faculdade, nos 5 anos de faculdade que eu tive, conseguir deixar isso um pouco de lado e entender a abordagem como uma maneira de ser na relação com o outro.
no caso com o cliente, mas muito mais do que isso. O que aconteceu comigo é que o desafio foi, além de me entender como um profissional diferente na relação com o meu cliente, antigo paciente, que agora recebe o nome de cliente, é me perceber também com esse propósito, porque essa mudança começa a acontecer dentro da gente, e aí as minhas relações, de uma maneira geral, também começaram a sofrer essa mudança, essa minha mudança de comportamento. Então a minha dificuldade de um profissional iniciante foi exatamente a de começar a abrir mão do poder que supostamente o curso de psicologia nos dá para entender mais do outro do que o próprio entenderia, seria capaz. Você avaliar o nível que você está fluindo com essa linha teórica, né, com essa linha conceitual, né, que parte de um outro entendimento do homem, parte de um outro entendimento das coisas que acontecem, né, ao seu redor, no mundo, no universo. Então, o outro desafio é saber o quanto você está alinhado com essa concepção de um mundo mais complexo, de um universo mais complexo de coisas, de acontecimentos. Né? De quanto o outro, o organismo é responsável por ele mesmo, quanto você acredita nisso, o quanto faz sentido, quanto tem eco, tem significado para você, o quanto você está inundado por uma concepção onde o outro é o centro das questões, o outro é o centro desse olhar mais compreensivo. É a gente deixar de lado o controle de que, olha, eu tô no controle da sessão, eu sei o que é melhor pra pessoa que eu tô atendendo. Caramba, hoje isso não faz sentido nenhum pra mim, mas já fez. E desconstruir isso foi bem difícil. Desconstruir o meu jeito de ser também foi bem difícil e tá sendo bem difícil, mas foi a coisa que mais valeu a pena nos meus 33 anos de vida. Acho que pensando no pressuposto de permitir que o outro dirija a sessão e não o terapeuta, às vezes a gente acaba lidando com um vazio muito grande, com uma dúvida se aquilo está fazendo sentido para o outro ou não. E o curso de psicologia é como se ele te desse uma autorização, como se você virasse na verdade, uma autoridade que pode fazer uso de um poder de arrancar do outro essas coisas, de uma maneira tranquila ou de uma maneira mais agressiva. E quando eu comecei a entender e a estudar um pouco a abordagem e a perceber que nenhum ser humano tem direito em fazer isso, muito menos um profissional da área de psicologia tem direito de usar aquela condição de fragilidade que o outro se coloca à sua frente para fazer isso, que mesmo que pautado numa boa intenção, com o objetivo de ajudar o outro, entender que existe uma outra maneira de se fazer isso para mim foi inovador, foi uma revolução, na verdade, dentro de mim. E eu desde então venho lidando com essa questão de entender melhor como fazer isso, então, de uma maneira natural. E tem sido uma experiência, para mim, tem sido uma experiência sensacional. Meus pacientes que passaram a ser clientes ganharam um papel muito mais importante nessa relação. E hoje eu venho percebendo a minha capacidade de realmente escutá-los, usar a empatia para tentar me colocar naquela situação do ponto de vista deles, aceitar incondicionalmente, de maneira positiva, como eles entendem o mundo, sem me sentir na obrigação de ter que mudar aquela forma de entender o mundo,
poder respeitar essa forma de entender o mundo, e quando isso para mim estiver muito difícil, ou tiver com algum problema no meio dessa relação, poder transmitir isso para o meu cliente, também sem esse medo, através da congruência, perceber que isso faz parte de uma comunicação puramente humana. Esse foi o meu desafio e tem sido o meu desafio nesse processo. E é algo que, quanto mais se vive, mais se aprende a ser. Eu posso dizer que eu encontrei alguns desafios lá na instituição onde eu trabalho, porque é uma... Eu atuei lá como educadora. Sala de aula tem um padrão ainda muito tradicional, né? A maioria das instituições, e lá não era diferente, apesar de ser uma ONG, de ter um jeito mais humano, né, de cuidar dos jovens, ainda tinha um jeito muito tradicional, muito convencional. Todo mundo quieto, não pode isso, não pode aquilo, não pode mexer no celular, não pode... Enfim, cheio de regras, onde também os educadores, eles ofereciam feedback aos jovens, mas num papel de soberania, né? Eu sei quem é você, eu te conheço, eu posso dizer o que você tem ou não tem que fazer, enfim. Então, para mim, o desafio maior é esse, é lidar com todas essas regras, com todos esses padrões. Esse reconhecimento do poder pessoal do outro, ele é diferente de tudo que a gente aprende ao longo da nossa história. A abordagem centrada na pessoa, ela cultiva um olhar mais compreensivo, né? E a gente aprendeu a colonizar o outro, a gente aprendeu a sugerir ao outro, a gente aprendeu a disciplinar, a submetê-lo a uma análise. Então, essa adoção mais analítica, na abordagem centrada na pessoa, ela não acontece. Então, até que se faça a transição e essa transição tenha um significado para você, acredito que isso também gera um estresse. Aqui na minha cidade a gente não tem o conhecimento da abordagem, não tem pessoas que trabalham com abordagem, somos eu e mais um psicólogo, meu amigo querido Luiz, que fizemos os cursos juntos. Então a gente tem um ao outro para trocar ideia, para conversar. Se a gente quer ter um contato mais aprofundado com a abordagem, que seja mais próximo da gente vai a Londrina, que tem poucas pessoas também em Londrina que trabalham com abordagem centrada na pessoa e que tem esse jeitinho de ser, que pra mim assim é maravilhoso. E aí eu tenho que ir pra Londrina, tem o deslocamento. Para fazer o curso de formação em São Paulo, foi um ano indo todos os meses a São Paulo, e aí lá tem mais pessoas, né, que eu não consigo mais ficar longe também, então esse deslocamento, eu quero estudar, eu quero viver a abordagem, eu tenho que sair da onde eu tô. E aí eu percebo que aqui pro sul, são pouquíssimas pessoas que trabalham com abordagem centrada na pessoa, que fazem coisas relacionadas à abordagem. Eu acho que o desafio maior do profissional, talvez, né, na minha visão, é lidar com o mundo lá fora, né, como eu costumo dizer. Porque em qualquer lugar que você vai trabalhar, seja na clínica, seja numa instituição, principalmente numa instituição, você encontra regras, padrões, valores que não são ACP. O mundo, né, que a gente vive, ele não é ACP. E que isso fosse mais próximo também, que isso fosse difundido de uma forma em que em todos os locais, né, no Brasil inteiro, mas principalmente aqui perto de mim, que isso fosse, sei lá, mais de fácil acesso, né? Que eu não precisasse ficar me deslocando até São Paulo, até Londrina, até o Maranhão, até o Distrito Federal, até Minas Gerais, para poder ter um conhecimento, para poder estudar, para poder ter vivência, para poder ter contato. E eu acho que a abordagem carece de produções que possam difundir mais conhecimento.
Eu tenho uma dificuldade muito grande nisso. O meu deslocamento de ter que ir atrás longe para poder ter vivências e estudos me deixa um pouco chateada nesse sentido. Não foi desafio me identificar com a ACP, isso foi muito tranquilo. Apesar de que a gente acha que a ACP é algo simples, né? Mas não é. Tem muita gente que não conhece e não sabe o quanto é difícil se tornar ACP dentro de um modelo de trabalho ou até dentro das suas relações. Quando a gente pensa nos 3 princípios, não basta você ler um capítulo de livro e aí você já entendeu o que eles significam e aí você já vai entender. Na minha visão, é muito importante você continuar estudando, porque embora pareça ser uma abordagem muito simples, não é. E é por isso que, com muita alegria, eu vim falar um pouco sobre esse papel do profissional iniciante na abordagem. É o que eu estou vivendo, é o que eu estou experienciando, e eu tenho percebido inúmeras mudanças na minha relação com meus clientes e na minha relação com todas as pessoas à minha volta. É isso.